Entendeu? Bom dia a todos. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez, até porque fui questionado quanto à comunicação com o povo de Belo Horizonte, que a gente está comunicando pouco e as informações estão se desencontrando, né? Porque é uma grande confusão entre Belo Horizonte e o resto do estado de Minas Gerais. Nós temos que colocar isso muito claro, a condição de Belo Horizonte e a condição do estado de Minas Gerais. Até porque são protocolos diferentes, com atitudes diferentes, independentes, e isso torna Belo Horizonte com números muito diferentes do estado de Minas Gerais. Eu queria dizer que nós não vamos fechar a cidade. É a primeira coisa, né? Para não ficar esse ar de expectativa. Nós estamos ampliando o comércio de rua para as 9 horas da manhã até as 20 horas e os shoppings de 10 às 21 horas. Então, nós já acertamos com a BH Trans a respeito do transporte público, nós estamos ampliando simplesmente para evitar aglomeração. Isso não é porque a situação está boa não, viu, gente? Isso é uma medida técnica para evitar aglomerações. Que fique muito claro que essa abertura de horário, ela é justamente ao contrário. É porque os números... Para certa parte da população, essa que tem plano de saúde, que pretende fazer aí festas, se reunirem com a família, que aquele cartãozinho de plano de saúde, que principalmente a classe A tem, aquilo não é vacina. Aquilo é cartão de plano de saúde. E aconselho a todos esses que acham que cartão de plano de saúde é vacina, que consultem os seus hospitais particulares, que eles frequentam, para ver a situação dos hospitais particulares que estão hoje estrangulados, diferentemente do setor público, que está também numa situação difícil, mas não estão fechando porta de hospitais, como o setor privado está fazendo. Porque não suspenderam eletivas, porque não se prepararam, e agora não podem atender ao povo que paga com sacrifício seu plano de saúde, porque não tiveram o cuidado necessário. Então, a turma que está com plano de saúde e caminhonete de cabine dupla, antes de fazer festa e farra, e seja o que for, que consulte lá o hospital, se ele ficar doente, tem lugar para internar. Então eu queria mandar esse recado, né? Porque a doença está chegando perto, né? E estão reclamando, entrando na justiça, querendo que abra. Eu quero comunicar aos senhores que
dobraram o número de crianças internadas no Brasil por causa da corona. Crianças. Nós tivemos um óbito de um garoto de 27 anos, sem nenhuma comorbidade, na Santa Casa de Misericórdia, não é isso, Tiago? O meu filho está doente e isolado. Mas não é porque ele foi para a balada, não. É porque ele é médico. É porque ele é médico. Entendeu? Então está chegando a esse ponto. Está chegando a esse ponto. Eu sei que Deus vai me proteger, que não vai acontecer nada com ele. Ele está isolado da mulher, das filhas. Não encontrei com ele, né? Porque eles não querem me matar, então eu não tenho o menor risco de estar doente. Então, prestem atenção nesse final de ano. Nós estamos fazendo todo o esforço para que Belo Horizonte não tenha que fechar de novo. Nós tivemos uma posição unânime de que a abertura seria desaglomerar a população de Belo Horizonte, colocar mais ônibus, Agora, quem está infectando não é o transporte público, viu, gente? Não é o transporte público que está infectando, não. Porque quem tem cartão de plano de saúde no bolso não anda de ônibus, não. Não anda de ônibus, não. Então, cuidado, para você não matar seu pai, para você não matar seu amigo, para você não matar sua mãe, para você não passar o último Natal com a sua família. Hoje tem diplomação de prefeito lá no Palácio das Artes. Eu não vou. Já comuniquei ao desembargador Alexandre Carvalho que eu não vou. Tem a diplomação dia 1º de janeiro, a posse, eu não vou. Eu quero completar o meu mandato. Eu não vou. Então nós temos que ter responsabilidade. O poder público já enterrou quase 420 milhões em ajuda ao povo de Belo Horizonte. Agora não é com o poder público mais, gente. Agora é com a população. Agora é a turma do carro. Agora é a turma do cospe com cerveja. É isso que eu queria dizer, e se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Faltou alguma coisa? Faltou uma coisa. Nós gostaríamos de esclarecer que o freezer do UFMG, né? A Feluma e o UFMG nos ofereceram freezers. Se vier a vacina da Pfizer, nós temos condição de estocar mais de 1 milhão de vacinas. E o plano de vacinação, seja ele qual for, A ou B, nós temos condição de iniciar imediatamente, porque já estamos todos preparados para iniciar a vacinação, né? Então, temos todos os insumos, temos as seringas compradas e guardadas, enfim, nós já estamos só esperando realmente a Anvisa liberar a vacina e mandar para Belo Horizonte. Sobre as escolas, obrigado, Jacques. Nós começamos agora a tratar do assunto escola. Já que saiu estudos internacionais que as escolas não são um antro de contaminação. Então, isso é muito recente, esse estudo, e nós estamos acompanhando aí com o pessoal da ciência. Então, é um assunto que nós começamos a conversar agora, as escolas, as creches, como é que os protocolos também já estão prontos, e eu começo, na segunda-feira, a tratar desse assunto para próximo do ano que vem, a gente fazer aquele plano pedagógico de tentar fazer 2 anos em um,
na escola fundamental. Rede Globo. Bom dia. Marcelo Lages, da Globo. O senhor falou agora há pouco que para esse retorno, para essa expansão do comércio, do horário de comércio, já conversou com a BH Trans e, ao mesmo tempo, o senhor também disse que o ônibus não é o grande transmissor da Covid-19. A pergunta que eu faço para o senhor é uma informação que foi apurada por parte da Globo e também repassada pela própria BH Trans, que durante esse período de pandemia, nenhuma multa foi paga por parte das autuações que foram criadas. Como cobrar isso por parte da BH Trans para que as aglomerações dentro do transporte coletivo, para que essas aglomerações não aconteçam, uma vez que as multas não foram pagas? Olha, as multas são dadas e a Justiça, como sempre, ela tem o poder de mandar pagar ou não, né? Eu já cansei de falar isso. Então não adianta transformar a BH Trans, né, gente, e ônibus, e multa, porque nosso assunto é morte. Então, quer dizer, você multa, o cara, eles recorrem, e nós estamos na mão da Justiça. Então, a única coisa que nós podemos fazer é multar. Se a Justiça mandar abrir o botequim para um cuspir no outro, como já mandou, nós tivemos que ir lá recorrer, nós estamos recorrendo, né? Então, está na mão da Justiça, está achando que nós não estamos cobrando. Isso é uma barbaridade, ué. Então é só multar, a Justiça mandar pagar, que eles vão pagar, ué. Nós fazemos o nosso papel. Nós somos executivo, nós não somos judiciário. Então isso tem que ser cobrado do judiciário, não do executivo. Diário do Comércio. Bom dia, prefeito. Bom dia. O senhor já falou inúmeras vezes, inclusive logo após ter sido reeleito, que 2021 seria o momento de cuidar da economia. Com essa questão aumentando os números de casos, quando vai poder cuidar da economia? Olha, eu acho que nós estamos com a cidade aberta, né? E temos que ter o juízo de não acabar de matar a economia. Então, nós estamos com a cidade praticamente aberta, não tem nada fechado, né? Está proibido, é aglomeração, é show, é réveillon, é coisa para não matar os outros. Agora não vem falar em economia, em abrir economia, não, porque a cidade está aberta, dentro de um protocolo, para não acontecer, é só ver o que está acontecendo no mundo. Parece que só eu assisto televisão e leio jornal, né? Porque o que está acontecendo no mundo foi quem abriu a economia irresponsavelmente, né? Nós estamos falando de europeus, que nós tanto respeitamos, fechou tudo de novo. Então, quer dizer, se nós estamos abrindo e estamos conseguindo ampliar, então eu acho que nós não temos que, ele tem que ver como é que faz aqui com a gente. Não é a gente ir lá saber como é que faz, não. Tá certo? Pois não. Estado de Minas. Bom dia, prefeito. Bom dia. Bem, primeiro, só uma questão breve. Essa ampliação tem uma data específica ou não? André, que dia? Segunda-feira? Amanhã? Amanhã. E fica por tempo indeterminado? Sim. Porque como o Jackson bem disse, nós vamos monitorando dia a dia. Porque depois do Natal tem a troca do Natal, tem não sei o que, a troca do presente. A gente conhece isso, a gente tem família, né? Nós todos sabemos como é que é isso. Aí o cara te dá uma camisa xadrez horrorosa, você tem que sair de novo, ir para a loja e trocar. Então, todo mundo é igual, gente. Todo mundo pensa igual. Então é isso que nós temos que fazer. E apertar a fiscalização. Nesse final de ano, como nunca foi. Nós fizemos um apelo já ao comando da Polícia Militar, o comando da capital, né, junto com a Guarda Municipal, junto com
a Maria Caldas, o pessoal lá da fiscalização, enfim, apertar a fiscalização e manter a cidade aberta. Porque nós não podemos acabar de matar esse pessoal. Então, dia 1, aí vem o feriado, dia 1º, aí dia 2, dia 3. Então, nós vamos manter tudo como está, até que nós podemos chamar todo mundo e dizer, vai fechar a cidade. Até falando nisso, ontem o senhor foi alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro durante uma transmissão semanal que ele faz. E ele falou justamente isso, que se o prefeito fechasse tudo, seria problema do cidadão belo-horizontino. Você chegou a ouvir isso? Você tem algo a se pronunciar a respeito? Obrigado. Eu ouvi. Só que é problema do prefeito desde março, né? Então, não fui eu que escolhi assumir esse papel, não. Foi o Supremo Tribunal Federal. Então, que bom que o presidente olhou para Belo Horizonte, né? Porque até hoje, de tudo que aconteceu aqui, ele mandou 7 milhões de reais para Belo Horizonte quando a cidade foi devastada. Nós gastamos só na cidade 200 milhões de reais para reconstruir a cidade, né? Então, ainda bem que ele lembrou que Belo Horizonte existe. Vamos ver se ele vai lembrar na hora de mandar alguma ajuda a mais para nós. TV Bandeirantes. Valeu, bom dia. Em relação aos bares e restaurantes, talvez aí seja o grande embate entre Prefeitura e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A situação de bebida alcoólica continua proibida. E em relação a esse fim de ano, a gente tem recebido, por exemplo, muitas festas clandestinas que acontecem em Belo Horizonte. Há uma preocupação grande com o Réveillon, festas de fim de ano. Como que vai funcionar essa fiscalização para tentar coibir esse tipo de festa e também esclarecendo a questão de bebidas alcoólicas? Olha, nós estamos fazendo uma força-tarefa, né? Mas nós contamos com a empatia da população. Isso não adianta, né? Então, quem não tem empatia, não quer tratar um do outro, quem não liga para pai, para amigo, para mãe, para avô, para filho, né? Porque agora tá chegando na moçada, né? Tá chegando na meninada. Então, o que nós podemos fazer? Fiscalizar. Nós temos a melhor polícia militar do Brasil, temos a melhor guarda municipal do Brasil, tá certo? Temos um corpo de fiscalização prestigiado e duro. É isso que eu posso oferecer para a população de Belo Horizonte contra os irresponsáveis que vão lá contaminar o pessoal da saúde, o pessoal que cuida de todo mundo, como contaminar o meu filho. Rádio 98 FM. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Prefeito, minha primeira questão é sobre os bares e restaurantes que alegam ter muito prejuízo com a restrição, né, do consumo no local. Queria saber, né, pegando já a pergunta dos colegas, se pensam em outra forma de ajudar os bares e restaurantes, se tem alguma medida que pode ser feita, já que não pode o consumo de bebida, mas outra medida para ajudar na economia desses estabelecimentos. Olha, o problema de bar e restaurante, vamos colocar os pingos nos is, né? Não fui eu que fechei bar e restaurante para bebida, não. Foram eles. Tá certo? Foram eles que fizeram a baderna. Não fui eu, não. Então, ajuda não vai faltar, como não tem faltado da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Que são os impostos, o que nós vamos olhar, o que nós vamos poder fazer dentro da lei. Mas quem fechou bar e venda de bebida em bar foram eles, não fui eu, não. Tá? Porque só num domingo nós fechamos 10 estabelecimentos. Em um domingo. Então, vamos colocar os pingos nos is e parar de jogar tudo nas costas do poder público, que já assume muita coisa. Então, não fui eu que fechei, não. Foram os irresponsáveis, donos de bares e restaurantes, e aí, né, os pecadores levam a vantagem sobre os bons. Prefeito, só o segundo questionamento, você citou o STF ontem, ele autorizou a União, os estados e os municípios a
tomar medidas restritivas para quem não quiser tomar a vacina. Belo Horizonte já faz isso por causa da febre amarela. Alguns parques não permitem a entrada das pessoas sem a vacina. Já se pensa em outras medidas aqui em relação a isso? Olha, vamos esperar a vacina, né? Vamos esperar a vacina. Porque, aliás, no primeiro momento, os negacionistas, os criminosos que infectam todo mundo, não quiser tomar vacina, eu não acho nem muito ruim, não, porque vai sobrar vacina para quem tem consciência. E depois a gente toma as atitudes que tem que tomar para eles serem obrigados a tomar. Então, primeiro é até bom a gente vacinar quem quer ser vacinado, né? Porque nós aqui dessa mesa, todo mundo quer ser vacinado, né? Eles como médicos e eu como cidadão. Então, eu não vejo problema nisso não. Mas certamente, depois que nós vacinarmos todo mundo que quer vacinar, nós vamos estudar medidas sim, né? Porque nós não podemos sobrecarregar o poder público, a saúde pública, né? Então, isso aí é passar com o carro na frente dos bois. Já está estabelecido? Está estabelecido. Então, agora nós vamos começar a estudar para não fazer nenhuma pataquada sobre esse assunto. Obrigado. Revista Bares e Restaurantes. Qual revista? Bares e Restaurantes. Bom dia, prefeito. Está dando para escutar? Bom dia. A minha pergunta, na verdade, é complementar também ao dos colegas. E se refere a esse processo da proibição da venda de bebida alcoólica nos bares e restaurantes. Porque o setor também apresenta uma preocupação com a população e o questionamento é se talvez a proibição da venda de bebidas alcoólicas não estimule parte da população a se aglomerar da mesma forma e de forma clandestina, sem fiscalização, aumentando esse problema. Com isso, a parte da população e a própria Brasel também reclama que hoje o canal de denúncia ele é muito burocrático e difícil de ser acessado. E parece que foi sugerido pela Brasel para o secretário André Reis a criação de um canal de denúncias estilo a rede de vizinhos protegidos. Isso não seria uma forma de ajudar nesse problema, ajudar a combater essa irresponsabilidade? Olha, a gente não adivinha onde é que está aglomerado, não. A gente vai atrás da denúncia, não é isso? Nós não vamos. Com as denúncias, é que nós estamos pegando. Isso já existe, o canal da denúncia. Então, não tem novidade, não. Com a denúncia, nós fechamos domingo 10 estabelecimentos. Não é isso? Isso já tem o canal da denúncia. Então, se a Brasel vier com outra solução, né? Não, nós temos uma solução. A Associação dos Bares, que o Paulo Pedrosa está aqui, vier com uma solução, nós temos essa solução aqui. Agora, a denúncia já é feita há muito tempo. Porque a gente não adivinha na cidade do tamanho de Belo Horizonte, onde é que está tendo aglomeração, não? É porque tem gente consciente chamando a polícia, a guarda, a fiscalização, quando há a baderna. E vocês acreditam, qual que é o posicionamento da Prefeitura nessa possibilidade? Será que, quando a gente vai saber, conseguir perceber, conseguir ter essa análise, se de fato a proibição da venda de bebidas alcoólicas não gera esse processo contrário e aumenta talvez o processo de contaminação, principalmente... Eu não estou entendendo, filha, tira a máscara só para falar. Desculpa. E quando que a gente vai conseguir, talvez, mensurar isso, analisar, para ver se essa proibição da venda de bebida alcoólica nos bares e restaurantes que são legalizados, se ela não gera um processo reverso, de aumentar a contaminação, principalmente por gerar aglomeração em locais que não estão nem aí, são clandestinos, e dentro das próprias residências, muitas vezes. Deixa eu te falar. Não, a residência é o lugar que quem está convivendo junto é uma boa oportunidade de tomar um porre junto, né? Então vamos colocar os pingos nos is, né? Porque eu quero beber, eu vou beber com a minha mulher dentro da minha casa, porque eu estou seguro, né? Eu estou cuspindo nela, ela está cuspindo em mim, nós dois dormimos juntos, então não tem problema.
O resto é sofisma. O resto é sofisma. É balbataã, é sofisma. E o caso da bebida é porque nós temos que sair, e isso não é para você, do burrinho alpinista, gente. Nós temos que ler um pouco mais, nós temos que ver o que está acontecendo no mundo, com bar, com restaurante, na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Nós temos que copiar. Ué, abriram as escolas. Agora, estão saindo estudos que a escola não contamina. Então, espera lá, então vamos começar a abrir as escolas. Vamos começar a estudar a abertura das escolas. Agora, sofisma não cola. Festa clandestina, eu vou pegar 3 ou 4. Bar com aglomeração, nós pegamos 10 num domingo, pô. 10 num domingo. Tá certo, filha? Tá bom? Rede Globo está querendo fazer mais uma pergunta. Pode ser, prefeito? Pode. Volto para fazer mais uma pergunta a respeito sobre a vacinação. O senhor falou agora há pouco que a Prefeitura já fez a compra, aquisição de alguns insumos, que citou inclusive a disponibilidade de freezers concedidos pela UFMG. O ministro do STF, Lewandowski, falou sobre possível autorização na compra pelos estados e também pelas prefeituras, em caso de atraso do Plano Nacional, e também vacinas aprovadas por agências internacionais. O plano de vacinação municipal, ele está pronto? E como que é esse planejamento? Já está absolutamente pronto. Sempre esteve. Estamos vacinando, inclusive, hoje. Não só com a corona. Né? Nós temos um plano robusto e os insumos estão no armário. Então só falta chegar a vacina. E já temos um plano, que todo mundo sabe, né? Reservamos o dinheiro, que todo mundo sabe, para que, se faltar vacina, nós vamos atrás da vacina de São Paulo, emergencial, para essa primeira etapa, se precisar, vamos para a segunda etapa, vamos para a terceira etapa. Então, o plano está absolutamente pronto, e aqui o Jackson pode detalhar com muito mais precisão do que eu. A notícia que ele me deu é que nós temos seringa para todos, e pode chegar a vacina, que nós estamos prontos para vacinar, como sempre tivemos. Aliás, ainda fizemos mais, que é uma coisa que depois o Jackson deve discutir com o setor de farmácias. Nós só não vacinamos nos nossos centros, como vacinamos nas farmácias, nas redes de farmácias também, que pode ser um plano a mais, um plus, nessa rapidez dessa vacinação. Se bem que a primeira leva é dentro de hospital, são para profissionais de saúde, então isso não vai acontecer. Mas nós podemos ampliar, como ampliamos, com a parceria com a Drogaria Araújo, a vacinação daquela primeira etapa que foi feita. Perfeito. Obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu queria dizer algumas coisas. Primeiro, desde março, as equipes médicas estão trabalhando de modo incansável, dia e noite, para atender as pessoas doentes com Covid. E eu acredito que muitos de vocês não têm ideia do esforço que é, da angústia que é para uma equipe de CTI, né, uma equipe de intensivistas, atender essas pessoas. E essas equipes, já nesses 9 meses, estão muito cansadas, né? Então, é a hora de a gente pensar nessas pessoas que estão lá trabalhando na linha de frente, salvando vidas. Essas medidas que foram tomadas em Belo Horizonte pouparam 15 vidas por dia, né? São 15 pessoas que deixaram de morrer todos os dias.
E essas equipes estão cansadas, gente. Então, é hora da gente pensar neles, né? E tentar ao máximo evitar o contágio. E nós temos 3 armas muito importantes, né? Primeiro, manter o distanciamento social. Segundo, usar máscaras. Terceiro, higienizar. Então, essas medidas são absolutamente fundamentais. Quando a gente fala em manter o distanciamento social, é óbvio que eu estou falando também das nossas confraternizações. A gente tem visto nos nossos hospitais e nos hospitais privados relatos de pacientes que se internam no CTI depois de uma festa com 10 pessoas da mesma família. E, às vezes 3, 4 se contaminam. Essa semana houve um caso dramático que Estevão pode comentar, de um filho que comemorou o aniversário com 20 pessoas. Desses 20, vários se contaminaram, inclusive ele próprio, transmitiu para o pai e a mãe. Ele antes de ser entubado, ele pediu para a equipe médica pedir desculpas ao pai e à mãe, e ele morreu, o pai morreu, e só a mãe que sobreviveu. Então, quem fala que encontros familiares não transmitem, não está sabendo o que está acontecendo dentro dos hospitais. Os encontros de grupos pequenos também são fontes de contágio. Então, é muito importante que tenhamos responsabilidade, né? O prefeito mencionou aqui que as pessoas estão se contaminando e levando os vírus para os seus pais, para os seus avós, para os seus sogros. Isso é verdadeiro, né? Então, é hora da gente parar e pensar que talvez seja um momento da gente não confraternizar e não comemorar o Natal de 2020 para poder comemorar, estar todo mundo vivo em 2021, todo mundo vacinado, né? Então, as confraternizações, as viagens, a gente tem que pensar muito se vale a pena, nesse momento, fazer. O nosso cenário para janeiro é um pouco sombrio, né? Os números estão crescendo, os números de ontem, então um RT de 1,09%, ocupação de CTI de 61,7%, de enfermaria de 52,9%, isso inclui os leitos SUS e os leitos da rede suplementar. A partir de hoje, o boletim que vocês vão receber não mais vai contemplar o número potencial de leitos, e sim o número real de leitos. Muitos dos leitos que tínhamos ativado para Covid durante o ano, e depois, com a queda do número de casos, foram mobilizados para a retaguarda, estão muito cheios, a demanda por outras causas de internação está muito alta, e nós não conseguiremos voltar para a Covid muitos daqueles leitos que a gente tinha antes. Alguns sim, sem dúvida, mas aquele número potencial já não serve mais como parâmetro. Então, nós vamos divulgar agora em cima do número real de leitos ocupados naquele dia. O número pode aumentar de um dia para o outro, provavelmente vai, o número de leitos, né? Isso vai influir, obviamente, na taxa de ocupação, mas sempre agora alertando que é o número real de leitos que vai ser usado. A gente queria também fazer um pedido especial para os médicos de não realizarem cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas estão suspensas na rede pública municipal, com raríssimas exceções que têm sido avaliadas caso a caso. Eu sei que diversos planos de saúde, e a cooperativa de médicos suspendeu as cirurgias eletivas dos hospitais próprios, mas tem muitos hospitais privados que ainda estão realizando cirurgias eletivas, e é muito importante nesse momento que tenhamos consciência da importância de preservarmos leitos de CTI para a Covid, já que esse número está subindo muito. Nós temos visto, o prefeito mencionou isso, que a rede privada tem os seus números muito maiores do que os da rede pública, isso é verdadeiro, né? Isso significa
que a fadiga da quarentena atingiu as pessoas de 20 a 40 anos, e são essas pessoas que se contaminaram provavelmente em festas, bares, restaurantes e encontros clandestinos ou não. De qualquer forma, isso impactou, e a rede pública e a rede suplementar funcionam tipo um sistema de vasos comunicantes. O que acontece numa impacta na outra, com certeza impacta. E nós temos visto muitos pronto atendimentos de hospitais privados, lotados, muitas das vezes com pessoas que não tinham que estar lá. Eu queria aproveitar aqui a presença do diretor de provimento da Unimed BH. A cooperativa tem 1.300.000 usuários em Belo Horizonte, né? Eu queria perguntar para ele, o doutor Zé Augusto está ali sentado, queria perguntar para ele o que ele recomenda para os usuários do plano da cooperativa, dos planos da cooperativa, no caso de se sentirem provavelmente infectados. Bom dia a todos. Obrigado, Jackson, pela oportunidade. Bem, como o Jackson disse, a Unimed BH ela tem um contingente de 1.300.000 clientes na nossa região, e o que temos acompanhado nos últimos dias é um crescimento sensível do número de casos, do número de internações e das internações em CTI. Como o próprio prefeito disse, tudo indica que a classe A e B, as detentoras de plano de saúde, elas estão passando por um processo de disseminação muito maior da doença do que nas demais camadas da população. E em função de estarmos já retomando as atividades habituais dos hospitais, como cirurgias e internação de outras doenças, a rede privada, nesse momento, está muito mais sobrecarregada do que a rede pública. Assistimos nos últimos dias a alguns fechamentos de pronto atendimento, o próprio prefeito citou, que nós consideramos absolutamente inaceitável nesse momento, e estamos com dificuldade de alocar os pacientes, de internar os pacientes. Os pronto atendimentos, até por causa da pandemia, passaram por uma reestruturação física por motivos de segurança, e hoje não têm a mesma capacidade de atendimento de antes, exatamente por causa do distanciamento, e por isso também são um local de alto risco para a população. Portanto, se algum paciente, se alguma pessoa iniciar sintomas, se esses sintomas não forem sintomas graves que demandam a ida a um hospital imediatamente, não o façam. Não vão a pronto atendimento inicialmente, se não for uma situação de gravidade. Procurem o seu médico de confiança, acionem a sua operadora de plano de saúde. No caso da Unimed, faça uma consulta à distância, por meio eletrônico. Você vai ser atendido, você vai ser orientado, você vai ter solicitado o seu exame, se necessário, e, inclusive, vai ser monitorado nos dias sequenciais àquele atendimento. Não é o momento de congestionarmos os pronto-atendimentos. O momento é de ter mais cuidado, mais cautela, porque, como o Jackson falou, o futuro está nos parecendo muito mais sombrio do que nesse momento, que já está uma situação delicada. Obrigado, Jackson. Obrigado, doutor Zé Augusto. Eu queria falar uma última coisa antes de abrir aqui para os outros da mesa. Nós estamos já discutindo a questão do funcionamento das escolas há muito tempo. Nós temos tido várias reuniões com o pessoal das escolas, com os pais, com os sindicatos, etc. Nós todos aqui queremos a volta das escolas, mas nos preocupa a transmissão do vírus na comunidade. Nós ainda temos uma circulação muito importante do vírus na comunidade, e embora, como o prefeito disse, esses estudos recentes apontem para a possibilidade de a escola não ser um grande centro de disseminação da doença, isso é verdade em situações em que a transmissão comunitária é pequena, o que não é o caso de Belo Horizonte.
Então, nós não temos bola de cristal, nós não sabemos dizer quando que a comunidade vai experimentar uma diminuição na sua transmissão do vírus, mas nós temos aí não podemos, então, prever uma data para funcionamento das escolas, mas nós temos uma luz aí com a vacina, né? Então, eu acredito que nos primeiros meses de 2021 nós vamos ter uma definição sobre uma possível volta das escolas, quando isso poderá acontecer. Nesse momento isso é impossível, mas eu acredito que nos primeiros meses de 2021 essa resposta vai ficar mais clara para todos nós. Sempre transmitindo a ideia de que nós todos queremos a volta das escolas, nós sabemos o impacto social, psicológico que as crianças estão tendo por estarem afastadas das escolas. Tanto isso é verdade que anteontem na reunião da CCG foi aprovada a criação das 9 equipes de saúde mental para acompanhar essas crianças, né, que têm problemas psicológicos nas escolas. São 9 equipes, uma em cada regional da cidade, para fazer acompanhamento psicológico exclusivo dessas crianças. Então, é muito importante que tenhamos em mente que nós sabemos os efeitos colaterais que a não ida à escola traz, mas a nossa preocupação primeira é com a vida, né? Então, é preferível ter algum problema psicológico do que morrer e não ter nenhum, né? Alguém gostaria de falar, Estevão, Nair? Então, só reforçar algumas questões dos dados que o prefeito falou, e alguns acabou de falar. Para vocês terem uma ideia, em relação à internação, eu falo Rede SUS, Rede Belo Horizonte, esse é um dado do Ministério da Saúde, por faixa etária, no dia 15 de novembro, menor de 60 anos de idade correspondia ao 32% da ocupação de leitos hospitalares. Agora, dia 5 de dezembro, já passou por 47,3%, aumento de 30%. E houve também um aumento de ocupação de leitos da rede suplementar, né? No dia 15 de novembro, era 47% das internações, agora são 70%, um aumento de mais de 50%. A gente sabe que como foi falado aqui mais uma vez, sabe que esse aumento se deve na classe A e B, entre jovens, como vocês podem ver, que aumenta a hospitalização de pessoas jovens, inclusive com mortes nas pessoas sem comorbidade. A gente entende que essa pandemia, realmente, esse recrudescimento começou, né, nessa população mais jovens A e B, que foram, né, para o boteco, estavam cansados, é verdade isso também, as pessoas estão cansadas, foi um ano duro, mas relaxou demais, banalizou demais, e ela começa a ocupar o leito e começa a levar essa infecção para as pessoas mais vulneráveis, seus pais, seus avós. Então, isso está muito claro, né? Se não tem muita dúvida que onde começou esse recrudescimento da primeira onda, que eu não gosto nem de falar de segunda onda. Tá? Então, esse é um ponto. Né? Reforçando o que o Dr. Jacques falou da questão das festas, a gente sabe também que festa, falar que não para fazer festa, acho que melhor é não fazer a festa, o melhor cenário é não fazer a festa. Aí a gente sabe também que esse ano, mais uma vez, muito duro, as pessoas estão cansadas, né, estão querendo encontrar, confraternizar com seus parentes e tudo. A gente pode fazer, a orientação que a gente tem tomado, né, a gente tem falado o tempo todo, é redução de danos. Você quer fazer a festa? Faça uma festa com no máximo 10 pessoas. Né? Então, as orientações básicas, uma festa de no máximo 10 pessoas, no ambiente aberto, escolha uma casa, né, de um parente, de um amigo, que tem uma varanda, um quintal. Né? Se é uma casa muito pequena, combina com os vizinhos, vai para a rua. Né, coloca uma mesa na rua, porque no ambiente aberto, ventilado, a transmissão, mantendo 2 metros de distância, não acontece. Né? Claro, com todo cuidado, se você vai para aquela festa, se é um dos 10 convidados, fazer um automonitoramento, se você teve um sintoma da doença, né, um febre, dor de cabeça, dor nas costas, se teve contato com alguém que teve positivo para a Covid, você não deve ir, claro. Música baixa, para as pessoas não falarem mais alto. Quando eu falo muito alto, é como se fosse uma tosse, o tanto de partículas que eu posso eliminar. Então, música baixa, você ficar distante, né, fazer buffets separados, para não ter que ficar servindo, não comer um de frente ao outro durante a ceia, comer em lugares separados. Se por um acaso você vai convidar seu pai, seu avô, que é uma pessoa mais vulnerável pela idade, pela comorbidade, essa pessoa deve ficar mais protegida ainda, ficar mais de 2 metros, com uma fita separando, fica parecendo uma coisa meio dantesca, assim, mas é o que a gente está orientando
você seguindo esses passos mínimos, aquela festa de fim de ano pode ser, é 100% seguro? Não, você pode reduzir danos. Mas se você não seguir assim, aquela festa que a gente tem falado, que pode virar uma festa de despedida, como o Dr. Jacques acabou de falar, esse caso que aconteceu infelizmente, com essas mortes. Então, acho que é muito importante as pessoas entenderem a gravidade da situação, né? Eu já vou repetir, acho que janeiro, né, vislumbra um mês tenso, né, sombrio, né, se a gente não conseguir reduzir essa transmissão. Eu acho que essa lei seca, ela já vai ter um impacto aqui semana que vem, talvez reduzindo a transmissão. E para finalizar, duas questões. Eu acho que além das festas de fim de ano, tem as férias, né? As pessoas, mais uma vez, geralmente mês de férias, vai para a praia, enfim. Então eu acho que, só lembrando a história recente, né, onde começou o surto na Itália, onde começou o surto na Espanha, que foi o primeiro país da primeira onda na Europa, foi esses dois países, foi eventos de férias, nos Alpes, né, suíços, italianos, e nos Alpes lá da fronteira Espanha com França. Foi ali que começou o surto, né? Então, o que aconteceu? A Espanha e a França Espanha e a Itália foram os países mais afetados na primeira onda na Europa, por conta desses eventos de férias, né? E a segunda onda na Europa começou depois das férias de verão dele. Aí o exemplo positivo que nós temos é Wuhan, na China. Vou voltar a falar da China, né? O ano novo chinês desse ano de 2020 foi dia 25 de janeiro, é uma data móvel. Eles tiveram a coragem de fechar o ano novo chinês, onde mais de 10 bilhões de pessoas 10 milhões, exagerei aqui, iam sair e entrar em Wuhan. O que aconteceu? Eles fecharam como se fosse o Réveillon deles, não tiveram Réveillon, e hoje, né, agora mês de janeiro, Wuhan não está tendo transmissão local. Então eles perderam uma festa, perderam um ano novo, para agora eles estão abrindo a cidade novamente para a festa do ano novo chinês. Inclusive, eles nem conseguem fazer pesquisa de vacina, porque lá não tem caso de Covid. A pesquisa que eles estão fazendo são nos outros países, inclusive no Brasil, porque lá eliminaram. Então eles fizeram uma medida dura, temporária. Aí eu vou falar da economia, porque eles tratando a doença, eles tratam da economia, lembrando, né, que a China cresceu 3,5% no último trimestre, porque eles tratar da economia é tratar da doença, não é essa dicotomia. Então, acho muito importante essas questões, né? E só para finalizar, eu vou reforçar a questão da cirurgia eletiva, do procedimento eletivo, né? Aquelas pessoas que têm uma cirurgia de varizes, enfim, uma cirurgia que é eletiva, né? Claro, tem exceções. A gente deve orientar a população e próprios profissionais da área de saúde a evitar, né? Aquela equipe que está naquela cirurgia eletiva está ocupando um leito de Covid e está ocupando também a equipe de saúde, que poderia estar cuidando de uma pessoa que vive, né, que está sofrendo com a Covid. Eu acho que era mais ou menos isso. Eu acho que essa mensagem das festas, melhor não tê-las, se for fazê-las com muito cuidado. Era isso que eu queria falar. Eu vou aproveitar a fala do Unai e fazer um apelo, a fala de todos, na verdade, né? Fazer um apelo sobre as festas de fim de ano. O Unai falou algo que eu concordo muito. Se possível, não tenhamos festas. Se forem feitas, que sejam com as pessoas que já convivem juntas na mesma casa. Porque nós sabemos que os protocolos são muito bonitos no papel, mas depois da primeira taça de vinho, os protocolos não são cumpridos. E muitas pessoas morrem depois dessas festas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se a população não comprar essa ideia, a grande maioria, né, porque a gente sabe que tem uma pequena parcela que nunca comprou e para os quais milhões de argumentos não serão necessários. Mas se essa grande massa que adere, que é responsável, que cria uma barreira contra 20% de pessoas que não têm essa empatia, não comprarem essa ideia de que estamos no fim do jogo, que não podemos perdê-lo na prorrogação, que a vacina estará disponível em breve,
o mês de janeiro será muito duro, com muita morte e muita saturação de hospital. Nós não podemos entender que esse é o último Natal ou o último Réveillon. Isso tem todo ano. De 100 em 100 anos, às vezes, a gente tem que ter algumas restrições no presente em prol do futuro. Então, esse é um recado muito importante que todos nós estamos procurando dar, porque nós entendemos a dinâmica da transmissão do vírus, estamos aprendendo com outros países e nós não queremos que as pessoas joguem as suas vidas pelo ralo, seja por própria negligência, mas principalmente pela irresponsabilidade alheia. Finalmente, eu queria deixar aqui um recado, porque, de forma geral, poucas pessoas, dentre vários grupos de setores que atuam na comunidade, usam argumentos falsos para justificar o injustificável. Então, quando você, por exemplo, pede para não ter uma festa, para não ter uma aglomeração, até mesmo para não ter, nesse momento, bares vendendo bebida alcoólica, elas acusam, por exemplo, o transporte público. Ah, mas se o transporte público está aglomerando, por que a culpa está aqui ou está acolá? Isso não é verdade. O transporte público pode melhorar? Óbvio. O transporte público pode ser responsável por alguma transmissão? Óbvio, isso aí ninguém discute. Mas a dinâmica de transmissão do vírus é outra. É muito tempo juntos, sem máscara, falando e, portanto, emanando vírus num ambiente cercado, né, sem ventilação. E quanto mais tempo isso acontece, as pessoas vão perdendo os protocolos, elas vão perdendo as suas restrições e, ao final de várias horas, estão muitas contaminadas. Isso não acontece no transporte público. Por mais que exista um excesso de circulação, se cada um fizer a sua parte, usando ali 20, 30 minutos uma máscara, com as pessoas mais em silêncio, a transmissão será baixa, será diferente do que acontece num evento clandestino, numa festa, etc. Então, nós não tomamos medidas ao léu, nós tomamos medidas com base científica. Agora, não adianta não aglomerar em bares e irem aglomerar em casa. Juntar vários amigos de várias casas, etc., e transferirem essa aglomeração para dentro de casa. Então, vai aqui um chamado da responsabilidade social de cada um. E em relação aos bares, a gente sabe que tem justos pagando pelos pecadores. E sabemos que esse é um setor, como o de viagem também, como o de eventos, que sofrem mais com esse tipo de transmissão. É uma pena, e esse setor precisa ser ajudado. Agora, nós vivemos uma pandemia, nós vivemos uma situação que acontece a cada 100 anos. E, infelizmente, tem muita dor na pandemia, seja de perda de vidas, seja de perda econômica. E, infelizmente, nós temos que atacar aquelas situações, aqueles setores que, pela sua própria essência, são mais relacionados à transmissão. A gente sente muito por esse setor e acho que eles têm que ser ajudados, sim. Em relação ao fechamento da cidade, é o que o Jackson já falou, a gente acompanha dia a dia. O prefeito está tentando priorizar aquela economia que transmite menos, porque é muito menos provável que você se contamine se você, usando uma máscara, entre rapidamente numa loja, faça a sua compra e de máscara vai embora para casa.
Agora, se for preciso, se os índices estourarem, aí não tem jeito. Então é importante as pessoas colaborarem para que possa ser mantido essa dinâmica. Acaba de acontecer em vários países da Europa, vocês estão acompanhando. Lockdown na Alemanha, lockdown na Inglaterra, na Holanda, antes do Natal. Por quê? Porque lá a situação não permitiu esse tipo de tolerância. Então depende muito também do cidadão e não transferir à ciência, ao gestor público, tudo que acontece de ruim no comércio. O cidadão tem que comprar essa ideia para ajudar com empatia aqueles setores que precisam. Outra coisa, falhas acontecem, erros também. Mas a gente procura corrigir erros e acertar o máximo possível. Então, nós não estamos isentos de críticas. Estamos abertos a qualquer sugestão. Então, o pedido que fica final é esse: não vamos fazer festas de despedidas por falta de empatia, por falta de resiliência, porque ainda vai ter muita festa pela frente e as pessoas precisam estar vivas para comemorá-las. Pode, perguntas? Bom dia novamente, prometo ser breve para o secretário. Eu queria só duas explicações. Uma primeira é que você falasse um pouco mais dessa mudança no boletim, não é? Que vão parar de divulgar os leitos em potencial para os leitos reais. E outra, você falou uma questão de 15 vidas, 15 dias poupados, algo. Queria que você explicasse um pouco mais nesse sentido. É mais somente isso mesmo. Obrigado. O nosso boletim, ele é liberado todos os dias, levando em conta o número máximo de leitos que já tivemos. E nós desmobilizamos esses leitos que eram para Covid, para cobrir infarto, AVC, etc., trauma, né? E esses leitos estão ocupados e nós não vamos conseguir voltar com todos esses leitos para Covid. Nós vamos voltar com alguns, mas todos não vai ser possível, porque a demanda por outras doenças continua, o que não acontecia em junho, por exemplo. Então, esse número que a gente considerava o potencial de leitos possíveis de serem usados para a Covid, é um número falso hoje. Ele já foi verdadeiro um dia, hoje ele é falso. E nós acreditamos que o número real de leitos disponíveis a cada dia é um indicador muito mais fidedigno do que o potencial. Então é isso. O cálculo que se faz é que as medidas tomadas em Belo Horizonte impediram que pelo menos 15 pessoas morressem todos os dias. Então, foram prevenidas 15 mortes por dia com o distanciamento social, com o uso de máscaras, etc. Isso desde março. Tá? Então, é essa conta que se faz. Gente, eu queria só complementar a minha fala, que estava na ponta da língua e eu mudei o assunto e esqueci. Ainda em relação ao transporte público, é direito e dever do cidadão exigir que as pessoas usem máscara o tempo inteiro dentro dos ônibus. Exerça esse direito, porque se todos estiverem usando máscara, não haverá transmissão. Rede Globo. Secretário, seguindo a pergunta que eu fiz para o prefeito e orientação do próprio, um pouco de detalhamento, por favor, de um possível plano municipal de vacinação. Ele falou sobre vacinação em hospitais, os postos, né, os centros de saúde e também em farmácias. Quais seriam outros detalhes desse plano de vacinação? Primeiro, nós temos um sistema de vacinação muito robusto em Belo Horizonte. Nas últimas campanhas, nós atingimos quase 100% de cobertura em quase todas as vacinas que foram administradas. Então, a gente já tem uma estrutura pronta para vacinar. Nós temos todos os insumos necessários, nós temos os pontos de vacinação, nós temos o pessoal treinado
de modo que, se a vacina for liberada amanhã, depois da manhã seria possível fazer a vacinação. Nós vamos seguir rigorosamente o plano do Programa Nacional de Imunização, que é talvez o melhor programa de imunizações do mundo. Nós temos o nosso plano? Temos. Ele é muito em cima do plano nacional. Em relação às farmácias, nós temos que ver qual vai ser a vacina que vai ser disponibilizada, que vai chegar. Porque algumas vacinas exigem uma logística de armazenamento que não vão deixar que a gente utilize farmácia. Se vier, por exemplo, uma vacina que exige uma temperatura de menos 70 graus centígrados, eu duvido muito que a maioria das farmácias consiga ter um lugar para armazenar essas vacinas. Então, essa questão das farmácias vai depender ainda de uma definição de qual vacina vai ser utilizada na cidade, né? Qual vacina que vai ser incorporada. A princípio, nós estamos confiantes de que o Plano Nacional de Imunização vai contemplar 100% da população brasileira. Então, a compra de vacinas é viável? É, mas é plano B. Tá? Diário do Comércio. Eu tenho uma perguntinha para o André. Eu até tentei abordar um pouco o assunto com o prefeito, mas não quis me alongar. Eu queria entender, na verdade, o que já está sendo planejado, se está sendo planejado, de ajuda no campo econômico para os setores mais atingidos, né, como o próprio Estevão falou, e outras áreas também da cidade, e se a Prefeitura já tem alguma estimativa de empresas fechadas nesses últimos meses na cidade. Obrigada. Deixa eu começar por trás. A questão das empresas, na verdade, a gente pode passar em nota para vocês, esses dados são divulgados, então a gente tem levantamento disso, tanto de perda de emprego como inclusive de retomada dos empregos, que já vem acontecendo há alguns meses, o saldo ainda é negativo no ano, mas tem uma retomada sistemática, mês a mês, dos últimos meses para cá. E principalmente a construção civil, que vem puxando essa retomada de empregos. A perda está na maior parte do setor de serviços mesmo, conforme a gente imaginava, né, que foram os setores mais impactados. Na questão da retomada, a gente já está fazendo essa semana, começando o detalhamento dos projetos, então a gente vai ter algumas linhas diferentes a serem construídas e a gente vai caminhar com outras durante o ano. Então, no primeiro momento, a Fazenda terminando de estudar, fazer os estudos a respeito dos impactos tributários, para fazer essa conversa junto com o setor sobre as possibilidades que a gente tem de avançar nas propostas já feitas no campo tributário. Então, o secretário de Fazenda acabou de sair daqui para conversar com mais alguns setores sobre esse tema. No campo dos editais, para os setores da cidade, principalmente no campo de eventos, a gente está rediscutindo a possibilidade para o ano que vem de aumento do valor voltado para os setores nos editais, para fomentar, quando for possível, a gente fazer uma flexibilização nesse campo de alguns eventos da cidade, mesmo no campo dos eventos que sejam virtuais, como tem acontecido agora. Então, isso está sendo construído pela Belotur e debatido com as propostas que chegaram do setor. E também, por exemplo, a gente pegando carona no campo da construção civil, a Secretaria de Política Urbana, junto com a Maria Caldas, tem conversado já e construindo internamente algumas alternativas, como, por exemplo, que a gente já apresentou aqui antes, alguns exemplos disso, que é a conversão de imóveis, que pode acontecer na cidade de comercial para residencial e de residencial para comercial, tendo em vista a eventual sobra que a gente pode ter de imóveis comerciais na cidade, ou por empresas que quebraram, ou por empresas que aumentaram muito o home office, né? Então, isso pode acontecer para ter esse tipo de conversão de imóveis. Outras medidas são de imóveis da própria prefeitura. A gente está discutindo com os setores também a possibilidade de montar algumas operações para construção de unidades habitacionais utilizadas em parceria com terra da própria prefeitura. Então, tem um campo de fomento no campo da construção civil, que está um setor aquecido. A gente voltar os olhos para o setor, as atividades que podem beber no campo dos eventos da cidade, quando eles puderem acontecer, principalmente pensando na gastronomia da cidade.
E no campo tributário também a gente já está evoluído nessa discussão. Então a gente está fazendo um detalhamento desses projetos, desses programas agora, para ver o horizonte que a gente tem e como que a gente pode implementar cada um deles conforme a evolução da doença na cidade. Como a taxa de incidência está muito alta nesse momento, a gente não tem condição de botar na rua várias questões nesse sentido, somente quando as taxas de incidência começarem a baixar, a gente vai ter como voltar e evoluir com alguns projetos dessa natureza. Tá bom? Não, agora, essa semana, não deve sair, mas assim que souber, a gente pode até um coletivo para discutir esse assunto. Já começando em 2021. Então, provavelmente, na hora de a gente sair com o plano de 100 dias do governo, na discussão dos 100 dias, a gente já vai ter implementado várias dessas medidas nos 100 primeiros dias, tá bom? Hoje em dia. Oi, gente, bom dia. Minha pergunta vai para os infectologistas, para o secretário. Ontem a Prefeitura divulgou que os restaurantes podem voltar no sistema de self-service, né? A gente quer saber o que foi baseado nisso, já que a gente vive aí não a segunda etapa, mas um novo pico de contaminação. A mudança do protocolo do self-service foi a partir de uma constatação de que a disponibilização de luvas estava servindo como fonte de contágio. Então ficava um monte de luva lá em cima de uma mesa, a pessoa chegava, tirava, ia pegar uma, saíam 4, 5, ele pegava aquela uma e voltava com as outras 4 para lá. Então é muito mais razoável ficar um funcionário borrifando álcool gel na mão de quem vai se servir, né, do que disponibilizar luva. E a disponibilização de um funcionário do self-service para servir todas as pessoas estava penalizando o setor. E nós achamos que essa solução que foi sugerida, inclusive pelo setor, é absolutamente sanitária, né, dentro dos padrões sanitários, e atende o que nós desejamos para a cidade. Eu queria só complementar a resposta do André aqui em relação ao Diário do Comércio. Em relação aos setores que vão estar mais diretamente envolvidos, a gente teve dedicado todo ao longo aí das últimas semanas fazer um diagnóstico, e a gente já tem, vamos dizer, algumas áreas mais precisas onde está concentrado o maior impacto da pandemia, né? Em termos de emprego, a gente tem, por exemplo, a gente sabe que restaurantes e bares uma das áreas que foram muito afetadas, o varejo de artigos de vestuário e acessórios, enfim. De uma forma geral, a gente tem alguns eixos que foram estruturados a partir desse diagnóstico. Tá? O eixo de economia criativa é um dos que foram mais impactados. Tá? O que é isso? Né? Nós tivemos aí um impacto muito grande na gastronomia, né? No setor de eventos, que também foi muito impactado aí pela pandemia, inclusive continua, né, parado praticamente, né? E também um outro eixo, né, além da economia criativa, com o qual a gente estava, vamos estar mais dedicados sobre medidas, o que fazer, como fazer, né, nós também temos a área de populações e territórios vulneráveis, pequenos negócios, pequenos comerciantes, desemprego, né, que está ocorrendo em virtude de muitas demissões que ocorreram nessa área, que elas vão ser... nós vamos ter que ter algumas medidas de requalificação, né, desses trabalhadores, de retreinamento e assim por diante. E temos, enfim, uma terceira área que é muito importante, né, Maria Caldas pode falar um pouco mais, que é sobre a parte de obras públicas e construção que a Prefeitura pode induzir. Embora a construção civil não tenha sido impactado tanto, seja no número de empregos, seja no fechamento de empresas, né, do ponto de vista das obras públicas, a gente tem uma capacidade muito grande de empregar, né, essas pessoas que estão em dificuldades. Aí você tem uma série de medidas, a Maria Caldas, se quiser explicar, ela pode explicar um pouco mais essa parte de obras públicas, como é que vai ser estruturado para lidar com a crise. Só queria dar um aviso que eu acabei de receber agora. Havia uma liminar que foi cedida por um juiz liberando o consumo de bebidas alcoólicas, que foi impetrado por um
um estabelecimento chamado Bar e Bar Limitada. Essa liminar acaba de ser cassada agora, de modo que continuam proibidas as vendas de bebidas alcoólicas. Eu queria dizer, só para terminar com isso, a bebida alcoólica, ao contrário do que esse juiz que deu a liminar entende pela sentença dele, não é a bebida alcoólica em si que aumenta o risco de transmissão, são os comportamentos que o uso excessivo da bebida vão favorecer, né? A pessoa, como o doutor Estevão disse, vão perdendo as suas inibições, as suas restrições e começam a falar alto, a cantar, a abraçar, etc. E é esse comportamento que vai facilitar a disseminação do vírus. Então, só para complementar isso que o Dr. Jackson está dizendo, é que existem vários estudos mostrando que bares, restaurantes e locais onde se concentra um grande número de pessoas, e principalmente pessoas consumindo álcool, isso realmente dissemina o vírus de uma forma muito mais rápida. Então, tem algumas pessoas, especificamente, que são chamadas de super disseminadores. Vocês mesmos já noticiaram isso muito. Uma pessoa dessa, como diz o Estevão, infecta às vezes 20, 30 outras pessoas numa mesma noite. Então, isso é um problema sério. E a nossa preocupação com janeiro, né, é exatamente porque essas festas acontecendo, né, e se as pessoas não respeitarem esses princípios, né, que nós estamos discutindo, janeiro realmente deve ser um mês complicado, janeiro e fevereiro. Festa no final do ano, essa doença tem um período de incubação de aproximadamente 7 dias, 5 a 7 dias. Então, logo no primeiro semana de janeiro, começam a aparecer os primeiros casos resultantes desses encontros de final de ano. Essas pessoas procuram o hospital, cerca de 20% delas vão desenvolver formas moderadas e que vão exigir atendimento em pronto atendimento, né? Os pronto atendimentos pela cidade, e um percentual vai ser internado. Os primeiros casos vão ser internados por volta de dia 15, 16, né? E vão para a terapia intensiva com cerca de 7 a 10 dias depois desse período. Então, o mês de janeiro vai ser um mês muito complicado mesmo, a perspectiva é ruim, né? E nós projetamos um aumento progressivo desse número de casos. Esperamos que isso não aconteça e confiamos exatamente no bom senso das pessoas de não realizarem esses eventos nesse final de ano. Isso deve chegar até fevereiro, né? Porque uma pessoa em terapia intensiva vai ficar de 10 a 20 dias, né? Quando é entubada, vai ficar entubada 10 a 20 dias, em média 12, 15 dias. Então, é isso que gera essa pressão sobre o sistema de saúde. Então, a consciência de todo mundo é absolutamente fundamental nesse momento, né? Para evitar que toda a sociedade sofra, que os comerciantes sofram, que as escolas sofram, né? E que nós percamos pessoas que são caras para todos nós. Para complementar também, algumas coisas a gente vai lembrando, né, e vai no decorrer da coletiva achando importante fazer pequenas pontuações. Primeira pontuação, algumas pessoas criticam um fechamento A, uma restrição B, e a argumentação dessas pessoas é: por que vocês não abriram mais leitos de CTI? Bom, primeiro é que o aumento em Belo Horizonte de leitos de CTI foi de 400%. Segundo, nós não temos interesse a que as pessoas vão para o CTI, porque estando no CTI não adianta ter o leito lá, não. A chance de morte é muito alta. Então, muito antes de querer ter leito de CTI, nós queremos que as pessoas não precisem desses leitos. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que também fala sobre, às vezes, essas medidas que eventualmente são impopulares ou que desagradam A, B ou C. É papel, é dever do gestor não fazer com que o vírus siga
a chamada seleção natural. Ou seja, não se faz nada, morra quem tiver menos defesa, morra quem tiver que morrer, e no final fazemos as contas de quem se salvou pela seleção natural, que é coisa de 1800, quando Darwin descobriu essa teoria. Os mais fortes vivem, os mais fracos morrem. Então é dever do gestor, é dever da ciência ter algum tipo de intervenção. E é isso que às vezes aqui a gente fala, porque tem algumas cidades que, infelizmente, não estão protegendo os seus cidadãos e deixando a seleção natural agir. E nos anos 2000 isso é inconcebível para a ciência. Então, essa é a questão que o Estevão falou, abrir leito, é enxugar gelo. É óbvio que enxugar gelo é isso que a gente tem visto na ponta, os nossos colegas estão tanto na UBS quanto na saúde e no hospital, um desalento muito grande, cansaço e desalento e tudo mais. Nós temos que proteger o nosso sistema de saúde, seja ele de saúde suplementar, seja ele o SUS. E como é que protege? É evitar que essa pessoa chegue no hospital, é evitar que tenha infecção. Não adianta a gente abrir no leito que você tem, porque, olha, se eu abrir 10 leitos amanhã e não fizer nada, vai ocupar os 10 leitos amanhã. É isso que nós temos visto agora. Agora de manhã eu estava na reunião com a seguradora de saúde, e a gente estava fazendo um cálculo, que se a continuar nessa toada que as coisas estão, né, na primeira semana de janeiro, nós vamos precisar, a saúde suplementar, que é muito parecido com o SUS, né, nós vamos precisar de 423 leitos por semana. E não temos. Nós não vamos ter leito para todo mundo se a gente não tomar as medidas não farmacológicas, distanciamento social, uso de máscara, evitar aglomeração. Então nós temos nesse momento a proteger o nosso sistema de saúde, não só para evitar a Covid, mas se eu tiver um infarto, um derrame, um apendicite, um acidente de carro, eu não vou ter onde atender. E aquilo que o prefeito falou, não adianta eu ter um cartãozinho do meu seguro-saúde que o hospital não vai ter, vai entrar em colapso. Então a mensagem também é essa: proteger o sistema de saúde, protegendo, claro, da infecção. Ok, gente, encerrou? Então, muito obrigado a todos. Bom dia para todo mundo.